Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou fazer um react de uma decisão judicial. A ideia é usar essa decisão como parâmetro para que a gente possa tornar mais palatável o debate de alguns conceitos que são muito usados no direito de família, como guarda, convivência, essas questões supostamente psicológicas das necessidades da criança, melhor interesse. Então, eu vou ler a decisão e vou comentando. E eu acho que isso vai ajudar muitos pais que estão aí buscando a guarda dos filhos, buscando convivência, e alguns advogados, para que vocês façam suas petições, levando em consideração o debate científico internacional, né, o debate acadêmico que existe. Então vamos lá. Assim, no intuito de salvaguardar o melhor interesse dos menores, observando-se que o exercício da guarda por ambos os genitores é saudável à formação do infante, depende. Doutrinadores confundem, é muito comum que os doutrinadores confundam guarda com poder familiar. A guarda é o exercício da custódia física. Como eu já disse, a criança só se beneficia da guarda compartilhada quando existe o compartilhamento físico. Se guarda compartilhada está sendo entendida aqui por exemplo, a criança mora em outra cidade, e você telefona para ela para falar com ela de vez em quando e toma decisões sobre a escola, a criança não se beneficia em nada. Não existe benefício. Ela não está tendo uma guarda compartilhada do ponto de vista da produção científica internacional, dos estudos internacionais sobre o que é melhor para a criança. Continuando. A priorização da guarda compartilhada prevalece mesmo diante de eventuais desavenças entre os genitores, está certo. Inclusive, essa foi a conclusão do parecer tal. Ele cita o parecer, entre aspas. O estudo não detectou ainda, como assim ainda? Vai detectar? Indícios que justifiquem a guarda unilateral. Porque é preciso encontrar indícios que... Havendo potencialidades para que a guarda seja compartilhada. Fecha aspas. Volta ao juiz. Desse modo, observando seu parecer psicossocial e tudo mais processado, tenho que a fixação da guarda compartilhada, tendo como lar de referência o materno, é medida que se impõe. O lar de referência materno é uma das coisas mais irracionais que existem no direito de família, e o direito de família é permeado de irracionalidades. Mas essa é uma das mais graves, porque significa que o sujeito que escreve essas coisas, ele não consegue refletir sobre o que ele está escrevendo. Porque o que ele quer dizer com lar de referência? Se o que a psicologia determina, recomenda, não só a psicologia, mas as ciências sociais como um todo, é que a criança fique mais ou menos metade numa casa e mais ou menos na outra, então o lar de referência não é uma imposição das ciências sociais, da psicologia, da sociologia, enfim. O que ele é? Seria uma imposição do quê? E eu vou ler aqui, para tratar do lar de referência, eu vou ler qual foi a regulamentação de convivência que o juiz estabeleceu. Ele diz, em finais de semana alternados, iniciando na sexta e finalizando na segunda, buscando na escola, e todas as quartas-feiras buscando na escola e devolvendo nas quintas. Isso dá um regime de mais ou menos 10 dias com um, 20 e poucos dias, 20 dias com outro. Talvez, se você medir o mês com 28 dias, dá um arranjo diferente. Mas isso aqui significa que a criança tem duas casas. Porque ela vai pernoitar 8, 9, 10 noites na casa desse outro genitor. É impossível que ela não reconheça essa casa como sua. Não tem como, do ponto de vista psicológico, essa criança dizer, não, a minha casa verdadeira é aquela, e a minha casa de mentirinha é essa aqui em que eu sou visita. Você só tem um lar de referência, você só pode ter um lar de referência quando a criança fica num único lugar. Quando ela mora em outra cidade. Ou quando o pai visita, finais de semana alternado, aquela visita do sábado, pega no sábado do meio-dia e entrega no sábado às 6 da tarde, vai no McDonald's e volta. Isso seria um lar de referência. Mas a referência do quê? Esse termo referência, ele é muito problemático, porque ele não quer dizer nada. Não existe esse conceito na psicologia. E é importante que vocês, pais e advogados, entendam. Não existe esse conceito em nenhum texto relevante na psicologia. A ideia de um lar de referência. Não tem isso. Nesse arranjo de convivência, esse lar de referência, na verdade, é uma custódia jurídica, e não uma custódia física, porque a custódia física já está compartilhada, razoavelmente compartilhada. E aí vem o ponto. Com relação ao regime de convivência, escreveu o juiz, o setor técnico constatou a necessidade de adicionar mais dias. O setor técnico não constata essa necessidade porque essa avaliação inexiste. Não há essa avaliação. Você pode dizer que, do ponto de vista da ciência, o melhor é que a convivência seja o mais equilibrada possível. Mas não é isso, assim, não vamos medir as necessidades. Inclusive, é um trabalho recente. Foi assinado por 70 pesquisadores da teoria do apego, com a qual eu não concordo, mas esse trabalho foi assinado por 70 pesquisadores, e eles dizem o seguinte, que não é papel do psicólogo estabelecer arranjos de convivência, porque isso não existe ciência para isso. Você não mede a criança e diz, essa criança está precisando mais de 2 dias com o pai, não, agora ela está precisando mais. Isso é puro achismo. Isso são as emoções dos profissionais, as coisas que eles acham que são importantes, senão não tem uma ciência disso. O que o profissional poderia dizer, inclusive da assistência social, é, olha, um arranjo de convivência
simétrico não faria bem para essa criança por causa dos deslocamentos físicos. E tem um outro trabalho chamado Consenso de Warshak, que diz exatamente isso. A custódia da criança pode ser sempre 50%, salvo a amamentação e algum problema de logística. Logística, não é um problema psicológico. Então isso aqui não faz sentido. O juiz abre aspas, não fragilizar o vínculo paterno-filial com o tempo. Isso está certo, mas isso tem a ver com um espaçamento muito grande de convivência. Isso é ruim, de fato, mas acrescentar... Por que foi acrescentado um só e não dois? Aí vem a ideia que para cada família, isso é uma das outras bobagens ditas no direito de família, para cada família existe um arranjo específico. Isso é uma bobagem, porque todas são esse arranjo, finais de semana alternados, na sexta, terminando na segunda, e todas as quartas, porque isso aqui é a crença no judiciário de que isso aqui é o bom, cuidadoso. É um cuidadoso ignorante, porque é um cuidadoso não baseado em ciência, é baseado na anticiência que ainda circula nessa área e que é promovida por doutrinadores. Voltando ao juiz. Com isso, visando atender o melhor interesse da criança. Acolho a proposta do Ministério Público, sendo as visitas nesses termos. É isso. O que seria o lar de referência aqui? A ideia de que quem manda na criança é a mãe. A mãe vai ser privilegiada nas discussões. Se ela quiser mudar de cidade, vai ser dito que mesmo num arranjo equilibrado desses, a criança morava com ela, o que é falso. A criança mora com os dois. Eu, se fosse esse pai, recorreria para tentar tirar essa história de lar de referência, porque isso não existe do ponto de vista psicológico. Isso não existe do ponto de vista psicológico nesse arranjo. E isso aqui, na verdade, não é uma custódia física, é uma custódia jurídica. Esse arranjo de convivência muito provavelmente poderia ser maior, o pai poderia ter 2 pernoites, como alguns tribunais têm feito. Isso não foi feito por puro preconceito e uma suposta técnica que não existe. Nós acabamos dando aos profissionais de psicologia um poder que eles não deveriam ter, porque a psicologia não tem essa capacidade de dizer o que é o melhor interesse da criança. A única coisa que um psicólogo poderia dizer é: este pai é inadequado ou esta mãe é inadequada, e o que nós sabemos das pesquisas científicas é que o melhor é a convivência equilibrada. Depois disso, não tem mais nada a dizer. Se você, psicólogo, discorda de mim, fale aqui nos comentários, vamos marcar uma live, vamos discutir o desenvolvimento infantil, começando lá pelos trabalhos da Anna Freud nos anos 40, no caso das crianças da Segunda Guerra, até os últimos papers publicados em 2023. Aguardo vocês. E era esse o React. Valeu, abraço pessoal.